Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, e desde 2024 também com exibição no canal Nosso Futebol, que agora é a Sportnet. E aí primeiro eu peço a você que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente no Instagram e também no X, no @pcategoria. Compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no YouTube, em vários tocadores de podcasts. E também avisa todo mundo que a gente está no ar na Sportnet, tanto na Sky, quanto na Claro TV, quanto na Vivo TV agora, levando a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro cada vez mais longe. E hoje a gente tem um episódio muito especial do Quarta Categoria, né? Quem está com a gente desde 2020, quando a gente começou, sabe que a gente tem a tradição de entrevistar todos os treinadores do acesso. E é claro que em 2025 não seria diferente, né? A gente conversa sempre com os 4 campeões da Série D. E nessa temporada de 2025, um deles você está vendo aí já agora, né? A gente já bateu um papo com o Ademir Fezan, já conversamos com o Eduardo Souza, finalista da Série D com Barra, e agora vamos conversar com o treinador que surpreendeu mais entre os times que subiram, ou seja, entre os 4 campeões. De uma primeira fase que a eliminação era quase que previsível, bem provável, né? O Maranhão acabou engrenando uma quinta marcha no mata-mata, eliminou adversários fortes e conquistou o acesso depois de 2 anos, quando bateu na trave. Tudo isso fruto de um ótimo trabalho de Marcinho Guerreiro, que pegou um grupo que foi campeão maranhense com ele, mas durante a Série D chegou a ficar desacreditado e acabou fazendo com que o time conseguisse esse tão sonhado acesso. E hoje o treinador do Bode vai falar bastante com a gente sobre essa campanha. Primeiramente, Marcinho, parabéns pelo acesso e seja bem-vindo ao Quarta Categoria. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, falar um pouco da nossa trajetória dentro da Série D. E agradecer a vocês dois aí pela oportunidade, né? E falar um pouco, né, do Maranhão, falar um pouco, acho que cheguei em abril, né, aqui no MAC. Era o Flávio Araújo que estava, né, no Maranhense. E aí a gente chega para o estadual, uma reta final, né, que você precisava ganhar ali uma situação do Sampaio, mas graças a Deus as coisas deram tudo certo. Conseguimos ganhar o título maranhense, conseguimos ter um acesso inédito, né, para o Maranhão, né? Esse é o meu terceiro acesso já de Série D para C, e graças a Deus as coisas fluíram e fluíram muito bem. Pois é, terceiro acesso. Se o futebol maranhense dependesse só do Marcinho Guerreiro, ele estava bem, mas também não é muito assim a situação. Quem está com a gente aqui também para falar com o Marcinho Guerreiro é o Marcos Barcelos, meu companheiro de quarta categoria. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Ellison. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você, ao treinador Marcinho Guerreiro e a todos que nos acompanham aqui no Quarta Categoria, tanto nas plataformas de podcast quanto também no canal Sportnet. Então, estamos aqui com mais um campeão da Série D 2025, Marcinho Guerreiro. Fez um trabalho excelente pela equipe do Demolidor de Cartazes. A gente viu uma trajetória que foi teve um início conturbado, mas que no mata-mata mostrou que é copeiro e conquistou a classificação. Exatamente, a gente vai falar bastante sobre essa campanha do acesso do MAC, mas antes a gente vai soltar a nossa vinhetinha tradicional do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. E hoje recebendo o treinador Marcinho Guerreiro, que conseguiu o acesso com o Maranhão Atlético Clube. E ele se chama Márcio André Correia Cantanhede, mas atende como Marcinho Guerreiro não à toa, né? Natural de São Luís do Maranhão. No futebol do estado, o homem tem muita história, né? Depois de fazer uma carreira como jogador com passagens por clubes como Motoclube, Sampaio Correia, Fortaleza, Icasa, 13, Guarani de Juazeiro, o período de transição de dentro para fora dos gramados foi muito curto, né? E o caminho de ser auxiliar técnico para a principal foi ainda bem mais rápido. Ele conseguiu acesso na Série D de 2016 pelo Motoclube como auxiliar técnico e 2 anos depois ele assumiu o Bicho-Papão como técnico principal. Ainda em 2018 veio o acesso para a Série C com o Imperatriz, também do Maranhão. Passou por Sampaio Correia, depois veio a primeira passagem pelo Maranhão em 2019, depois rodou por 13, River do Piauí, retornou ao Motoclube,
Juventude Samas, Cordino, Central de Caruaru, Fluminense do Piauí e retornou ao Maranhão para fazer história na sua segunda passagem em 2025. Foi campeão do Campeonato Maranhense, conseguiu uma classificação na primeira fase da Série D que parecia descartada e chegando no mata-mata mostrou por que o Maranhão é chamado de demolidor de cartazes. Desbancou um favorito atrás do outro, antes de confirmar um acesso com 3-0 incontestável sobre o Asa, time da melhor campanha, dentro de Arapiraca. E Marcinho Guerreiro, né, que tem luta até no nome, já tem uma trajetória e tanto, e que só aos 46 anos está só começando, né, professor? É verdade, né? Já deu uma boa rodada, né? Já como treinador, como jogador foram 19 anos, né? Sou de São Luís, tenho 46 anos, a gente começou no futsal, foi 12 anos de futsal, jogamos em alguns clubes fora do estado também, como Votorantim de Pernambuco, tô na Luz do Pará, então a gente rodou o futsal logo direto, em 2000 a gente passou para o campo, isso no motoclube, e aí no motoclube a gente conseguiu ser bicampeão 2000, 2001, eu com 20 anos, né, e passamos pelo Sampaio, passamos 13, América de Natal, Paysandu, então assim, Guarani de Juazeiro, Casa, né, Maracanã, Fortaleza a gente passou 3 anos, e logo depois a gente para ali e já fui ser auxiliar do Maurílio, também jogador, jogou comigo, depois eu fui ser auxiliar dele, né, foi auxiliar do Rui Scarpino, foi meu treinador, depois a gente subiu aqui no Moto 2016, campeão e subiu, e fui do Marcelo Vilar também, fui jogador do Marcelo Vilar, fui auxiliar dele, fui auxiliar do Leston Júnior, então assim, a gente teve alguns professores muito bons, né, e a gente levou isso, né, e leva até hoje, de aprendizado, de experiência, e hoje como treinador, a gente sabe que é muito rápido, né, você às vezes está na prateleira de cima, às vezes está na prateleira de baixo, mas você tem que trabalhar, focar, trabalhar, porque a hora ela vai chegar. E graças a Deus, novamente, a gente passou por algumas turbulências, mas a gente foi ali, aconteceu um episódio comigo no Moto ano passado, talvez todos são sabedores, né, e acho que o Brasil todo, mas graças a Deus a gente passou por esse obstáculo, passou por esse processo, a gente foi ali em Pernambuco, conseguimos um acesso do Decisão Sertana, que hoje está na Série D, né, por conta de Santa Cruz ter subido, né, subimos esse time para a primeira divisão do Pernambucano, voltamos para o Piauí, né, a gente foi vice-campeão piauiense, melhor treinador do Piauiense, voltamos para o Maranhão, onde, glória a Deus, Deus honrou também o nosso trabalho novamente, a gente foi campeão maranhense, novamente melhor treinador do Maranhense, e dentro da Série D, a gente começou ainda com as finais do Maranhense em andamento. Claro, a gente teve que optar pelo Maranhense, com certeza, até por conta das cotas. Hoje você sabe que, principalmente o futebol maranhense, ele depende muito dessas cotas, alguns clubes, né, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E graças a Deus a gente optou e fez a opção certa. A gente é campeão maranhense, tivemos algum tropeço dentro de casa. A primeira fase para nós a gente oscilou muito dentro da competição, né? A gente demorou também para encaixar uma equipe ali dentro da Série D, mas depois, na reta final ali, contra o Maracanã, contra o Altos fora, Altos dentro em Teresina, não perdia para ninguém, a gente conseguiu ganhar de 1-0, o Sampaio empatou aqui com o Iguatu e a gente classificou na última rodada. E eu aprendi muito, né, que essa Série D ela é muito, principalmente assim, você, não importa se você é primeiro, se é o último classificado, o mata-mata é uma outra competição, é um outro campeonato, eu aprendi muito. O finado Rui Scarpino, que eu tenho como inspiração, um cara que me ajudou muito, foi meu treinador, foi auxiliar dele, aprendi muito com ele, ele sempre falava que a melhor coisa para você era jogar dentro de casa, a primeira partida do mata-mata, não importava se você ganhava de 1, de 2, você tinha que ganhar, fazer o dever de casa, porque você passava outra semana pressão para o outro clube a semana inteira, o outro treinador, o que ele ia fazer, se trocava, se mudava, e assim a gente caminhou. E no mata-mata a nossa equipe ela foi muito bem, principalmente mentalmente, né? A gente meteu 4-1 aqui na Tuna, poderia ter metido mais, só que chegou lá dentro do Souza, o campo é muito pequeno, o campo é ruim, e Série D a gente tem que saber disso, é campo ruim, é juiz ruim, então tem algumas coisas que a gente tem que saber, que a Série D ela é esse espetáculo. E a gente pegou um gol com 1 minuto, né? Lá em Belém, aquilo ali foi complicado, mas assim, nosso grupo, eu sempre falei, é um grupo jovem, né, uma média de idade de 24, 25 anos, mas mentalmente muito bom, muito forte e focado.
E aí a gente vai para um jogo contra o Central, que também era uma das melhores equipes, né? Desculpa. E aí a gente estava ganhando 2-0 aqui no Castelão, poderíamos ter feito mais, e eles fazem um gol ali no final de pênalti, e praticamente eles saíram vibrando, como já tinham vencido lá em Caruaru, e lá muito lotado, eu passei por lá, sei como é, uma cidade muito boa, um clube de uma torcida também do interior muito grande, mas lá a gente segurou o pepino, a nossa equipe foi determinada, poderíamos ter saído com a vitória, como eles também, né, no final do jogo, Jean fez uma defesa do velhinho Moacir ali, uma defesa de acesso, né, que foi meu atleta também, Moacir, que é um grande amigo meu, e aí a gente vai para o Asa, que era um jogo mais difícil, um jogo esperado, até por conta da campanha, um time mais carimbado, um time que vinha mostrando futebol também bom, mas a gente estava focado e a gente faz aqui 1-0 no último lance, Clecione, a gente já tinha perdido o pênalti, acho que foi nesse jogo, mas foi, ele tinha perdido um pênalti nesse jogo, faz o gol ali no último lance, e lá a gente sabia que eles iam ter que sair para cima, né, diante da torcida, e o nosso time é um time reativo, um time muito rápido, principalmente na frente, ela era com Rafael, Rian, Clecione, Vagalume, e as oportunidades que a gente teve, a gente soube aproveitar e fizemos uma excelente campanha, uma excelente mata-mata. Eu sempre posso falar que foram 6 jogos muito difíceis, 6 semanas que eu não dormi, né, pensando nesses jogos, é muito complicado, né, a gente não dorme, você vira à noite pensando o que vai fazer, mas graças a Deus, Deus honrou o trabalho, Deus honrou essa equipe, Deus honrou esses jogadores e toda a diretoria. Por mais que não queira, muitos pensam assim, né? O Maranhão saiu último, mas nosso time era muito bom mesmo. Era um time jovem, um time humilde, respeitamos todos os adversários, e graças a Deus, esse mata-mata a gente mostrou um excelente futebol, né? Que nos levou à Série C do Brasileiro. Treinador, a gente aqui, aliás, todo ano, né? Acho que tanto quem cobre a competição quanto quem acompanha, né, e acredito também que com quem trabalha na competição, né, a gente sempre tem essa dificuldade de analisar os grupos, né? Na hora de confrontos, né, entre grupos, né, porque a gente vê um certo grupo um pouco mais equilibrado, com muitos empates, que foi o grupo A2, né, e a gente tem a certa dúvida, né, de como é que essas equipes vão desempenhar contra outras equipes que estão em sequência de vitórias mais rápidos, assim, né? Consegue construir uma sequência de vitória com mais facilidade do que as equipes do grupo A2. Foi o caso esse ano, muitos empates no grupo A2, né? E aí chega no mata-mata, acontece o que acontece, o Maranhão sobe e deixa essas outras equipes para trás e conquista o acesso. E aí eu queria que você falasse um pouco do nível do grupo A2, mesmo com um alto número de empates, né? Como é que você enxergava o nível do grupo A2 em relação aos outros, né? E como é que os resultados que ocorriam na chave poderiam ou não influenciavam ou não essa percepção ao longo da trajetória do Maranhão na Série D? Olha, eu sempre gosto de falar, nós nordestino, você vai ter o lado do norte, você sempre, por exemplo, Rondônia, Roraima, Amazonas, né, que é ali Manaus, ali. Então, assim, Belém é o lado do norte. E eu nunca trabalhei no Pará, no Paragominas. Então, assim, se você vê o nível, né, de competitividade do norte contra o nordeste, é diferente. Né? Então, assim, às vezes, por isso, quando chega essa fase mais aguda do mata-mata, você pode ver esse pessoal do norte não discriminando, né? Às vezes, quando chega para cá, para o lado do nordeste, dá uma complicada, né? E aí você sabe, você viu o Manauara, é um time de SAF, time cheio de dinheiro, né? Mas sempre tirou o Sampaio também, por mais que não queira, deu uma caída, né? Você está na D outro dia, ia subir para A, né? Vocês sabem como está a situação do Sampaio hoje aqui em São Luís, no Maranhão. Mas, assim, a nossa chave, você tinha um Sampaio, por mais que não queira um time de camisa, né? Tinha acabado 2 anos ali de sair da C, da B. Então, é o que ainda estava no topo do futebol maranhense. O nosso ranking era muito bom por conta do Sampaio. Eu participei do campeonato piauiense. Você tinha o Altos,
que é um time novo, mas que está chegando muito. Eram jogadores experientes, jogadores que trabalharam comigo, esquerdinha, né? Então, assim, Felipe Salles, então, assim, era um time, o Joelso, o Leandro Amorim, então, assim, era um time muito forte. Você tinha um time do Parnaíba, que é um time corredor, para você jogar lá em Parnaíba é ruim pra caramba, muito vento, campo ruim, o campo, a bola todo o tempo viva, então, assim, então, assim, teve o Tocantinópolis, né, que talvez esse ano não foi muito bem, não foi um time aquém que era esperado, né? A gente estava, nós também, mas a gente sabia que o nosso time era muito bom. Quando encaixasse as coisas iam melhorar, né? Mas assim, muito, essa série dele é muito enganosa, né? Essa primeira fase ela te engana muito, né? Você vê acho que o Goiatuba, Aparecidense, todos eles foram primeiro direto do começo até o termo da primeira fase, foram os melhores da série D. A Portuguesa, né? Então, assim, engana muito, porque quando chega o mata-mata, eu sempre gosto de falar, você não pode errar, não tem mais volta. Na primeira fase você tem tempo de errar, que é ir de volta. Não sei nem como é que vai ficar a série D ano que vem, como é que vai ser, né? Mas você tem tempo. Então, assim, tem essas situações dentro dessa série D. É muito difícil, ela é enganosa. Às vezes, o time saiu em quarto, mas não quer dizer que aquele time é o pior, né? Como a gente, né? O nosso time não era um dos piores. Nosso time era muito bom. A gente saiu em quarto porque a gente se complicou, oscilou dentro da primeira fase. Você tinha um Altos que merecia todo o tempo estar em primeiro, porque também era um time bom. Mas a gente ganhou do Altos lá, empatamos com o Altos aqui, o primeiro jogo meu de estreia, a gente não podia perder, e a gente estava naquela situação do campeonato. Então, assim, é muito difícil essa Série D, muito complicado. Eu sempre gosto de falar, chegou no mata-mata, é uma outra situação. Você não pode errar, você tem que ter o foco. Então, muitos daqueles times que foram cabeça de chave primeiro direto, já sai no primeiro mata-mata. O Jean, nosso goleiro, estava até falando do Retrô que foi 2 vezes nessa situação e saíram no primeiro mata-mata. O Maranhão, ano passado, foi o primeiro e saiu no primeiro mata-mata para o Manaus. Então, assim, é muito difícil você, né, ter uma comparação. Eu sempre posso dizer que chegar no mata-mata é uma outra competição. Se você tiver um time equilibrado, um time, né, que performa bem, você vai conseguir passar, né? O time do Central, não merecia subir? Merecia. Mas é o que eu falo, mata-mata você não pode errar, você tem que ser crucial. Outra, você está jogando em casa, você tem que fazer o dever de casa. Talvez se a gente não tivesse pego um gol para Santa Cruz agora, nós tínhamos disputado nos pênaltis, né? E a gente jogou melhor do que eles lá, na arena. Mas aqui a gente vacilou. É o que eu sempre gosto de falar. Dentro de casa, você tem que fazer o dever de casa. Não importa se é 1-0, se é 3-0. Então, assim, essa série dele é muito complicada, muito difícil. Por isso que eu digo que esses 6 jogos aí são 6 semanas que você não dorme. A gente acompanha a Série D há bastante tempo, não só desde 2020, desde antes da gente começar o podcast, mas acho que já é meio que um ponto comum agora que a gente tem de que o Maranhão não foi o primeiro que classificou por último e conseguiu o acesso, mas sem dúvida nenhuma foi a mudança de água para o vinho mais arrebatadora do time, que fez uma campanha bem complicada na primeira fase e passou atropelando todo mundo até chegar no acesso. Mas eu queria saber, Marcinho, você chegou naquela situação, né? Vai para o tapetão, o Campeonato Maranhense, volta, disputa o título, aí acabou esticando o campeonato, entrando junto na Série D. E aí na primeira fase, mesmo fazendo a primeira parte, até quase o final, de uma maneira bem abaixo do que se esperava do Maranhão, pela tradição, pelo bom desempenho que costuma ter na Série D, você até falou, acho que depois da classificação contra o Central, que queriam que trouxesse 8, 9 jogadores, que mudasse o time todo. E você, como estava disputando com esse mesmo grupo ali a reta final, o título maranhense que acabou ficando, você preferiu dar confiança a quem já estava com você. Talvez esse tenha sido o maior trunfo para que esse acesso viesse, todo mundo correndo por você, porque você também acreditou em todo mundo? Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Eu fiz o curso da licença no passado, fiz com o Leandrão, que está no América, Cícero, que jogou Fluminense, Gabriel Cabo, filho de Marcelo Cabo, que é muito meu amigo, tanto Marcelo como Gabriel, Chiroma, que está no... Então, Roger foi nosso professor lá, na época que ele saiu agora do Internacional. Então, assim, a gente conversava muito,
entre nós sobre isso. E eu aprendi uma coisa no futebol, né? E isso o Cícero me disse, e estava falando de Renato Gaúcho, que foi treinador dele no Grêmio, e Renato falou para ele, e eu botei isso em mente, e uma pessoa, um amigo meu, me falou sobre isso. Não importa você ter UEFA, licença da Argentina, licença... Se você não tiver um vestiário, se você não tiver gestão de grupo, se os caras não gostar de você, claro, você tem que entender de leitura de jogo, tem que entender de tática, trabalho de campo, mas se essas 3 coisas não acontecer, não vai ter como. Outra, quando eu cheguei logo no Maranhão, eu estava com uma lista, só que eu conhecia a metade do grupo. São maranhenses, trabalharam comigo, alguns e contra, e alguns jogadores de fora. E aí o presidente, não, vamos ter que contratar, não, então, deixa eu dar um treino. E aí a gente chegou e falou, o time é muito bom, não vamos trazer ninguém. Né? E tanto que não trouxemos. Eu trouxe o Kevin, zagueiro, que estava comigo no Fluminense, que é daqui de São Luís, o Rosivan, que é um volante, e o Rafael, que já era daqui, que a gente só repatriou. Estava no Parnaíba. Então, assim, os jogadores, eles não esqueceram. Só que a situação é como você falou, é da moral, né? É fazer o cara jogar, ter a tranquilidade, né? Passar o respaldo para ele e fazer ele jogar. Eu sempre gosto de dizer que o treinador tem que ter 3 coisas: leitura de jogo, né? Trabalho de campo e gestão de grupo. Se você tiver essas 3 coisas, você vai conseguir. Claro, nem toda vez vai dar certo, né? Mas graças a Deus, todos os meus trabalhos foram muito bons nesse sentido, tanto que nesse curto tempo de trabalho a gente tem conquistado muita coisa, né? São 3 acessos, um estadual em Pernambuco, são 2 títulos maranhenses, um vice-campeão, né? No Piauí, 2 vice-campeonatos aqui, que eu tirei o Cordino em 2022, de rebaixamento, levei para a final, perdi nos pênaltis do Sampaio. 2023, a mesma coisa com o Moto, ia ser rebaixado. Então, assim, eu tenho isso. A gente poderia, Vagalume estava ali, Jorge estava ali, são excelentes jogadores, craques de bola. Rian estava ali, que não estava jogando, vai para o Vila Nova. Estou dizendo de antemão, já acertou no Vila Nova, né? O time de Série B. Vagalume está para sair, tá e não está. Né? O Igor, que foi para o Serra Branca, que é de Campina Grande, o lateral direito, não estava jogando, um excelente jogador. Então, assim, são coisas que você tem que ter o olho e aquele negócio. Os 11, eles já estão felizes contigo. Os que vão no banco também. Aqueles que não estão jogando, então, assim, você tem que agradar todo mundo. Claro, 2, 3 ali, você não vai ter como conseguir, até por conta de cabeça, dessas coisas. Mas o grupo, ele tem que estar na tua mão, não tem para onde correr. Né? Aí a gente vai chegar naquele papo de, mas é paizão, não é? Claro, tem hora que tem que ser. Eu fui jogador, né? Mas tem hora que você tem que ser duro. Eu xingo, eu reclamo, eu cobro, né? Eu vou defender eles, é como eu disse, eu vou defender vocês, mas vocês têm que correr, né? Então são situações que a gente tem que levar. Eu, como fui jogador, a gente tem que saber levar, né? Tem que saber esse papo, esse vestiário, até porque, como eu sempre gosto de falar, o jogador, ele não vai te derrubar fazendo um gol contra, fazendo um pênalti, mas ele não vai correr, ele vai dar um trote. Então, assim, os caras têm que gostar de ti, não tem para onde correr. Para você fazer um esquema tático, como a gente fez aqui no Maranhão, principalmente aqui dentro do Castelão, que a gente era linha alta, tanto dentro de casa como fora, nenhuma vez a gente jogou bloco médio, bloco baixo, todas as vezes linha alta. Então, assim, os caras têm que acreditar naquilo que tu passa. Você, primeiramente, tem que trabalhar e dizer para eles o porquê e por que será que vai ser melhor para nós e explicar. Então, assim, eles têm que acreditar. E graças a Deus, esse grupo aqui, ele tá de parabéns. Eu agradeço, tenho gratidão por cada um deles. Eu sempre falei isso para eles. E graças a Deus, as coisas fluíram e deram certo. Treinador, agora a gente vê o Maranhão sendo assim, a equipe principal do estado, né, a partir da próxima temporada. A gente já viu o Sampaio Corrêa chegando numa Série B, a gente viu, você mesmo levou o Imperatriz para uma Série C, o Motoclube também já chegou numa Série C, também. E agora é a vez do Maranhão. Eu queria saber se o Maranhão, na sua opinião, o Maranhão como que o clube tem se estruturado e se o clube está preparado para essa mudança de paradigma no futebol local. Olha, ontem acho que o presidente Carlos Eduardo deu até uma entrevista sobre isso. A gente tem que ser bastante cauteloso nesse momento. A Série C é muito difícil. Você vai encontrar vários times aí
né? A gente não pode ter, mas talvez o Paysandu cair, o Náutico está aí, Brusque, Figueirense, então são times de tradição. Botafogo da Pará, então assim, são times de tradição. Você quer ser campeão? Não existe. A gente tem que ser bastante realista. Primeiramente, o presidente já sabe, temos que se estruturar. Eu cheguei, a gente estava no olhômetro, nem GPS a gente já tem agora o GPS. O campo é muito bom, né? Essa parte de logística é muito boa, a concentração é muito boa. Claro, a gente tem que primeiro pensar em se manter na Série C. Aí sim, depois, daqui a 2 anos, até porque é muito difícil. A gente não sabe também como vai ser a Série C. Se vai ser 38 rodadas, se mudar a D, se vai mudar a C. Então, primeiramente, eu acho que o presidente foi muito feliz ontem, né, numa entrevista aqui na rádio local. Primeiramente, a gente tem que pensar em se manter, se estruturar, né? Praticamente, nós vamos ser a folha mais baixa da Série C. Isso é notório e certo. Né? Você teve aí na Série D, o governador doou 1 milhão no jogo do mata-mata. A gente não teve um centavo. A gente teve o dinheiro da CBF, que era os 170 mil. Né? Só para você ter uma ideia. Né? E o prefeito deu mais 250 de lá de Arapiraca. Então, assim, era 1 milhão e cacetado. E isso logo, no Pix. Não era aquele negócio para assinar e você ir buscar depois, não era na hora. Então, só para você ter uma ideia, né? O nosso futebol aqui hoje, ele está... E hoje o Maranhão é o que está em cima. Mas mesmo assim, nós temos que se estruturar. Parte de estrutura, muita coisa falta, a gente sabe disso. Eu tenho conversado com o presidente, todos os dias estamos em reunião, e ele foi muito feliz, primeiramente, se manter, estruturar a parte fria, estruturar o CT. Claro, você hoje está numa Série C, não é todo jogador quer vir, mas ele não vem barato, né? Você já vai ter que esticar uma folha, se era 200, vai ter que esticar ali para 300, 350 mil, e isso vai ser a folha mais barata, ou igual uma outra ali, né? Então, assim, primeiramente pensar em se manter, né? Fazer as coisas corretamente, né? Com seriedade, com os pés no chão, como a gente fez agora, e sabendo que vai ser muito difícil. Mas, primeiramente, a gente tem que se manter, como você falou, se estruturar, primeiramente, fazer um outro campo, isso já tem terreno para isso. Hoje o Maranhão, a sede do Maranhão é bem localizada, tem uma sede social muito boa, tem a sede nossa lá da parte de futebol muito boa, tem um estádio, um campo muito bom. Então, assim, a gente precisa se estruturar, primeiramente, isso o presidente está correndo atrás, já um GPS já foi comprado hoje, e são coisas que a gente pensa que pode ser besteira, mas é muito além, que nos ajuda muito, principalmente para mim, para o nosso preparador físico, na parte do futebol, e ele sabe isso. Então o nosso presidente é novo, é um cara de mente aberta, né? Hoje o Maranhão está há 3 anos disputando direto aí, era para ser triste, o ano passado perderam para o Sampaio, né? E hoje, esse ano, a gente conseguiu um título e conseguiu um acesso muito importante, porque o nosso futebol passa por uma fase muito complicada, o presidente da federação saiu, né? Então a gente está nessa confusão toda, ainda vai ter eleição para ver quem é o presidente, então tudo isso a gente vai ter que tomar muito cuidado, pé no chão, o presidente falou sobre isso ontem, para a gente conseguir fazer um ano competitivo, né? A gente vai ter uma Copa do Nordeste. É uma outra situação que eu falei para a Macima, tu está pensando assim, não, você não pode pensar em ser campeão da Copa do Nordeste. Você vai encontrar Fortaleza, Ceará, Bahia, né? Vitória. Então, assim, isso é só de relance, né? E talvez o Sampaio, o Moto se complicaram por isso. Esqueceram o Maranhense e foram para a Copa do Nordeste e caíram. Então, assim, está até sem calendário. Se não tiver esses 32 aí que estão querendo na Série D, eles só tem 3 meses. Então a gente também não pode pensar assim. Você tem que pensar no estadual, ganhar novamente, passar de fase da Copa do Brasil. E aí, no segundo Copa do Nordeste, você tem que competir, né? Você tem que competir. E você sabe que o dinheiro é muito bom. Para nós, então, daqui do Maranhão, nem se fala. E aí, o Sampaio, mas o Sampaio foi campeão. O Sampaio estava na Série B. E logo depois eu cheguei no Sampaio. Né? Era um time de Série B, jogadores rodados, jogadores também que, né? E aí você tem que estar com esse pensamento, né? E aí sim, no segundo semestre, você tem uma Série C, que não pode errar, é o que a gente está fazendo, a maioria dos jogadores renovaram, então estamos trazendo peças pontuais, claro, chegar lá na Série C, como eu falei, presidente, a gente tem que trazer ali 5, 6 peças pontuais, carimbadas, para ajudar também, para você se manter na Série C.
Marcinho, a gente vai começar agora a falar um pouco mais sobre a Série D em si dessa temporada. E aí o Maranhão se classificou ali, né, com dificuldades, mas já o primeiro mata-mata foi aquele jogo contra o Altos, né, aquela última partida da primeira fase que precisava ganhar. Se não ganhasse, estava fora, não tinha muito o que fazer. Aí ganhou fora de casa, tirou uma invencibilidade do Altos, que era a maior invencibilidade como mandante do Brasil na época. E aí depois na frente pegou no primeiro mata-mata, na segunda fase, a Tuna Luz, que era um time que até desbancou o Manauara, que era o grande favorito a ser líder do grupo A1, né? A Tuna Luz foi líder. E aí no primeiro jogo, uma paulada, 4-1. Como é que foi esse intervalo ali para sair da primeira fase para começar o mata-mata, essa mudança de mentalidade para chegar nessa situação de construir uma goleada dessa que deu uma nova cara ao Maranhão dentro da competição? Olha, acho que o acesso nosso foi nesse jogo do Imperatriz, a gente perdeu de 1-0 para o Imperatriz e eles com 1 a menos, né? Eu dei aquela bronca, o presidente deu aquela bronca, a gente foi para o jogo do Maracanã, ganhamos ali do Maracanã 3-0 ou 3-1, 3-0, depois ganhamos do Alto, que precisava ganhar do Alto, e aí a gente foi para esse jogo. Esse jogo a gente conhecia o time da Tuna todo, né? Você tinha Marlon, tinha Moésio, tinha Bruno Menezes, tinha Thiago Bagagem. E aqui no Castelão, o nosso time é um time jovem, um time muito reativo, um time com uma intensidade muito grande, né? E aqui a gente tinha que fazer o placar, né? Só que no primeiro tempo já estava 3-0. Talvez nem eles esperavam, né? Então aqui dentro em São Luís, no Castelão, a gente era muito forte. A gente sabia que poderia fazer um resultado aqui, mas não tão elástico assim. Poderia até ter sido mais, porque a gente perdeu muitos gols nesse jogo, né? Mas lá também foi complicado, lá é muita bola aérea, a gente pegou um gol por minuto, mas a gente sabia que a gente tinha toda a tranquilidade de passar aí contra a Tuna, porque a gente conhecia o time deles, a gente tinha estudado o time deles. Como eu falei para vocês, eles tinham pego aquele time ali do Acre, Muaitá, alguns times não desmerecendo, né? Mas alguns times que às vezes é um semi-amador, é um semi-profissional, quer dizer, né? Às vezes treina, às vezes não treina, paga, não paga. Então, assim, era o Muaitá, Fluminense do Acre, alguns clubes ali, né? Que às vezes são semi-profissionais, né? E aí já vinha para cá, já era uma outra complicação, né? E aí a gente aproveitou nesse momento, o nosso time deu uma engrenada, deu liga, né? Aí a gente começou a ter tempo de trabalhar, né? De sábado a forma de jogo, principalmente dentro de casa e fora, e a gente conseguiu já passar da Tuna Luso nesse primeiro mata-mata. Bom, queria até falar do segundo mata-mata, que foi esse confronto do acesso diante do Asa, né? A gente falou sobre essa questão de percepção de como é que um grupo, né, que na primeira fase parece de uma forma, chega no mata-mata, a gente vê as equipes desempenhando de outra maneira, e esse foi um confronto, né, que subverteu toda a lógica, né, que a gente viu no Asa muito bem desde o início, e o Maranhão oscilante na primeira fase, mas crescendo na competição. E eu queria saber em que ponto que você acha que nesse confronto essa lógica se subverteu. No que o Maranhão sobressaiu, que o Asa falhou nessa disputa? Olha, a gente tem um analista hoje, que é o Herbert, tem o meu filho, que é o Lucas, que é meu auxiliar, né? E a gente tem que estudar. Por incrível que pareça, eu não assisto o jogo, que assiste a ele. Mas eu assisti Manauara e Asa, né? E acho que o jogo lá eles fizeram 1-0 no último minuto, Asa, e depois foi 0-0 lá em Arapiraca, né? O jogo. E o time do Asa é um time lento, né? Você tinha o Will, não é isso, o atacante? Isso, era Will Viana, Will. Já acertou aqui com nós, trouxe ele, viu? Em primeira mão para vocês. Bom jogador. E aí não era um time reativo, era um time de muita posse de bola, tinha 2 volantes muito bons, jogador, mas não marcavam muito, era muito aberto o meio, e você tinha um time que era lento, né? E o nosso time é muito forte nesse sentido dessa transição ofensiva, tanto defensiva. A gente trabalhou muito isso,
né? A gente tinha jogadores velocistas, jogadores rápidos, nosso jogo era muito isso, né? E aí a gente estudou bastante, né? Aqui em São Luís a gente ainda sofreu um pouco, porque eles vieram totalmente de uma linha baixa, a gente perdeu o pênalti, a gente perdeu algumas oportunidades, né? Mas a gente sabia que lá, né, o jogo lá ia ser melhor ainda, porque eles iam ter que sair para o jogo, né? A gente sabia que eles tinham um jogo muito apoiado, tinha 2 volantes bons, né? A gente tinha um Alagoano, você ou tinha um Júnior Viçosa, ou tinha um Toscano, são jogadores pivô, né? Aquele pivô parado, né? Você não tinha esse time reativo, aquelas válvulas de escape, né? Você tinha um Charles que estava voltando lá, você tinha um Zulu que estava voltando também, né? Ia jogar do lado de Rian. Então, assim, a gente estudou muito isso. Nesse mata-mata, prevaleceu muito isso. O foco, né? Essa parte mental do nosso time, e a nossa parte favoreceu muito essa parte dever de casa, né? Sempre a gente saía com resultado. Tanto quando a gente não saiu, a gente não conseguiu classificar com o Fogo Santa. Não passamos na semifinal. Mas eu creio que foi isso. Então, assim, era um time muito aberto, o Asa, né? Marcava às vezes com uma linha de 5, com uma linha de 4, mas era um time muito lento, até na reposição, e a gente sabia que a gente poderia chegar nessa situação, né? De ganhar, de passar por esse mata-mata por conta dessa situação, né? Que era um time muito lento, mas um time muito aberto, mas um time de muito passe apoiado e de muita qualidade. Mas aí a gente, graças a Deus, a gente conseguiu passar. Não pensava que ia ser um pouco fácil lá, mas a gente conseguiu fazer um bom jogo lá, impecável, e a gente conseguiu, né, um grande resultado, conseguimos o nosso acesso lá dentro. Um acesso incontestável, uma vitória inapelável de 3-0. Acho que não tem ninguém que vá dizer que o Maranhão não merecia esse acesso depois de tudo que fez no mata-mata, né? E aí, Marcinho, eu queria saber... eu vou passar um vídeo aqui, depois eu vou perguntar o que é que você sentiu nesse momento aqui, tá? Deixa eu só falar uma coisa. Obrigado! Meu Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Esse time é maravilhoso. Hoje, eu tenho mais um acesso, não tem palavras, cara. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Só Deus sabe o que eu passei. Obrigado, Maranhão. Obrigado à nossa torcida que compareceu novamente. E obrigado àqueles que acreditaram. Minha família, cada um desses jogadores. Ô, caramba! Esse time aqui é do meu coração, porra! Esse time aqui é do meu coração! Queria chorar de novo. Gostou, né? Gostou? Tá no flash! Ei, caralho! Avisa que o Marcão é Série C, pai! Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Deus é maravilhoso. Deu bode! Graças a Deus, Bode. deu bode! Vamos! Série C! Maranhão, bandeira do norte, o nosso esporte é uma consagração. Maranhão, a tua história, da nossa memória sempre há de existir. Demolidor de Catarsis, com os teus oviates, é que nós vamos ir. Maranhão. A gente sempre levanta aqui a bola, Marcinho, de que a Série D é o campeonato mais difícil que existe no Brasil, porque ele é um funil muito curto. São 64 clubes, e aí vai piorar, né? Vai para 96. Mas são 64 clubes e sobem 4. E os 60 que não sobem não servem para nada. Não serve para absolutamente nada. E aí eu queria saber qual é a sua sensação desse momento. Acabou o jogo, a festa no campo em Arapiraca, com poucos torcedores, e aí essa recepção depois no aeroporto de São Luís, com a multidão recebendo vocês, fazendo a festa pelo acesso. Lembrei tudo agora. Passou um filme de novo na minha cabeça. Até porque, como eu falei, né, o começo do ano passado eu tive um episódio muito grande, onde tudo começou, né, que foi no motoclube, aí eu fui despedido pelas redes sociais, e aí aquilo ali me deixou muito magoado, eu fiquei muito triste, né, com tudo que aconteceu, e a
as coisas não davam certo, e você no futebol, você sabe que às vezes você tem muitas pessoas que torcem contra, né? Primeiramente é a família, não tem para onde correr. E aí passou um filme na minha cabeça naquele momento, porque eu tinha tido um acesso em 2018 pela Imperatriz, e aí eu passei por alguns times de segunda divisão aqui do Maranhão, tive alguns trabalhos que não conseguiu engrenar, isso é normal, né? Então, assim, passou um filme na minha cabeça, né? A gente sabe que a dificuldade elas são grandes, e só quem sabe um acesso desse, quanto é a dificuldade para você ter um acesso na Série D, né? E talvez aí desses 8 ou 16, talvez o Maranhão era a folha menor, talvez era alguns times de SAF, como Manauara, o Asa mesmo ganhando esse dinheiro. Então, assim, talvez muitos não acreditavam no nosso trabalho, e passa um filme na nossa cabeça, né? E a gente fica alegre porque esse grupo ele merecia, eles se fecharam no final ali, né? Se fecharam, foi muito bom, cara. O presidente também merecia, porque vinha lutando, e graças a Deus as coisas deram certo, e a gente só fica feliz, né? Porque a gente trabalhou muito, a gente com algumas noites não dormida, né? E graças a Deus a gente passou pelo Central, a gente chegou, estava lotado no Lacerdão, né? A gente quase não consegue entrar, chegou no Asa, né? E Arapiraca e a torcida do Asa lotado, cara. Então, assim, foi um negócio extraordinário. E só Deus, só a gente que viveu lá dentro, sabe o que Deus fez ali dentro, né? Os milagres que ele fez. Claro, o nosso trabalho, mas o milagre de Deus, a mão de Deus, né? E a gente sabe das dificuldades que a gente encontrou dentro da competição. Talvez em algum momento a gente duvidou de classificar, claro, porque você tinha que ganhar o alto, torcer para o Sampaio empatar. Aquilo ali foi coisa de Deus, né? Trabalho de Deus, e a gente chega e tu tira o Tuna, que foi o melhor da outra chave, tira o Central, que não tinha perdido, 11 partidas sem perder, você vai com o Asa também, que foi líder aí, segunda, terceira melhor campanha. Então, assim, foi extraordinário, do futebol, ele é bom por isso, né? Hoje você não é ninguém, amanhã você já é, e graças a Deus as coisas, Deus fez na hora certa, no tempo certo. A gente só tem a agradecer a nossa diretoria, nosso presidente Carlos Zedado, todos esses jogadores, a nossa torcida atleticana, agradecer a minha comissão técnica, né, que é meu filho hoje, que é o Lucas Guerreiro, o Otávio, o Raul, preparador de goleiro, e o Otávio, nosso preparador físico, e todos que fazem parte do Maranhão, né, a nossa torcida, a família, todo mundo, porque é dolorido. Eu disse, presidente, não volte mais, vamos tentar manter o que puder aqui da C, porque a Série D é muito complicada. A gente fica triste, né, de ver alguns times, por exemplo, como a América, como o Central, como o Asa, são vários times que vai ficar no meio do caminho, mas é o futebol, né? E muitos até diziam, Maranhão não tem torcida, tem muito grande, Estádio Castelão, ele está interditado. Então, assim, talvez um dos maiores públicos dos últimos anos do Maranhão. A gente conseguiu botar agora 12 mil pessoas. A torcida do Maranhão cresceu, claro. Você está ganhando o campeonato, você está tendo acesso, a gente viu que cresceu, né? Mas, assim, a gente sabe, hoje tem muito time de SAF, está na Série C, Série B, né? Mas é porque são organizados e tem os seus méritos, seu merecimento. Hoje o Maranhão, ele paga adiantado. Por mais que tenha dificuldade, ele paga adiantado, paga seus bichos, né? Tem uma estrutura, não é a estrutura de Flamengo, como você pode falar, mas tem uma estrutura boa. Claro, temos que melhorar agora. Você subiu um pouco o patamar, né? Então você tem que melhorar. E graças a Deus as coisas estão melhorando, e a gente vai conseguindo fazer as coisas certas, e graças a Deus eu dou muita gratidão a Deus por conta desse acesso, porque só nós sabemos que a gente passou. Treinador, eu queria que você falasse dos outros companheiros de acesso, né? A gente faz essa pergunta tradicionalmente a quem conquista a classificação para a Série C, né? Para falar um pouco sobre o trabalho dos outros companheiros da temporada, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você pode dizer sobre o Ademir Fezan, técnico da Inter de Limeira, Eduardo Souza, meu amigo, Barra, e também do Marcelo Cabo, que você acabou de meu enfrentar, amigo, né, nas semifinais.
Então, assim, Ademir, eu já fiz até curso com ele. É um excelente treinador, né? Muito inteligente. Até parabenizei ele. O Marcelo nem se fala, é treinador de Série A, né? Com vários acessos. O Marcelo é meu amigão há muito tempo. Para quem não sabe, Marcelo foi treinador do São Bento aqui. Ele me contou uma história aqui. Ele veio do Rio, soltaram ele aqui. Ele foi pegar uma balsa, atravessou o rio. Ele nunca imaginava. Então, assim, são histórias, né? Por exemplo, o trabalho de Marcelo é incontestável. Subiu o Santa Cruz, né? Está prestes de ser campeão. O Eduardo eu não conheço muito, mas também um excelente treinador, né? Tá aí com Barra, um excelente time também, um time de encher os olhos do futebol, assim como a Inter também. O Ademir é meu amigo, meu amigão mesmo. E assim, são trabalhos excelentes, cara, né? Trabalhos que esses treinadores já estão há muito tempo no mercado, né? Principalmente o Marcelo, o Ademir, o Eduardo eu não conheço muito ainda, ainda vou me inteirar um pouco, né? Mas já está aí com acesso. Então, assim, o futebol é muito rápido. Eu sempre gosto de dizer isso, sempre aprendo muito com eles. O futebol é momento e é muito rápido, principalmente para nós treinadores, né? Como hoje você está tendo acesso na D, amanhã você tem um na B, amanhã você está numa segunda divisão de um estadual. Então, assim, o momento é nosso, o momento é deles, o momento é do clube, né? E graças a Deus a gente tem acompanhado o trabalho. Parabenizei o Marcelo também me parabenizou, tanto o filho dele também, que é muito amigo do meu filho. Então, assim, você vê hoje, eu fico muito feliz, como eles ficaram felizes comigo, com meu filho, né? Até porque eu estou começando ainda, tem uma estrada inteira ainda para rodar, né? Ele já é mais antigo, já está até com uma bagagem maior, e a gente tem aprendido, tem buscado conhecimento, né? Em termos de curso, a gente teve a prática, claro, mas você tem que ter a teoria, e hoje futebol, todo dia se muda, todo dia aprende, e com esses caras, né, mais vividos, mais experientes, a gente vai pegando experiência, a gente vai conversando, né, são amigos meus, tanto o Marcelo como o Ademir, o Eduardo ainda não conheço, vou conhecer mais para frente, né, então assim, parabenizo todos os três, são um excelente trabalho, como foi o nosso no Maranhão, e que vença agora a final e que vença o melhor, né, a gente, como vocês falaram, os 4 campeões, o interessante na Série D é o acesso, né? O título é consequência, até porque você tem que sair dela. Então, é como você falou, aqueles 60 não valeu de nada, ficaram para trás. Mas esses 4 foram acesso. Então, assim, o objetivo alcançado maior é esse. O título é consequência. O troféu na galeria serve para ilustrar um título, mas tem 4 campeões. Isso aí a gente não Exatamente. tem a menor dúvida. Marcinho, a gente está chegando na reta final dessa edição do Quarta Categoria. A gente vai fazer aquele bate-bola, aquelas perguntas curtas e a resposta curtinha também para a gente encerrar por aqui. E aí eu vou começar abrindo perguntando qual foi o seu maior desafio nessa Série D? Central. Mata-mata, né? Mata-mata, contra Central, porque lá foi nervoso. Lá a gente passou um perrengue danado. Muita bola aérea, e a bola aérea deles era muito boa. E o último lance com o Ossi, a defesa de Jean, que foi uma defesa de acesso, e ali a gente carimbou o nosso acesso. O lugar mais difícil que jogou? Central, lá em Caruaru, sem dúvida. Um ambiente bastante hostil. Não só no Maranhão, qual foi o melhor jogador que você treinou na sua carreira até agora? Olha, agora no Vagalume, o Henrique, lá no Central, excelente jogador, que jogou Santos, jogou contra mim, tá lá no Central, o Henrique é um volante, estava no decisão comigo. Então, assim, são jogadores que tem muitos, a gente poderia dizer muitos aqui, né? O Gabriel Vieira, que estava no Fluminense comigo, que foi pro CSA, o Meia, muito bom jogador. Então, assim, era um moleque novo também que não estava jogando. Então, assim, me impressionei muito, né, com ele. E, para falar a verdade, o Cleicione aqui, que eu conhecia de longe, mas quando eu cheguei perto, excelente jogador, bom cabeceador. Fazia tempo que eu não olhava. Até falei numa entrevista que eu joguei com o Kleber Pereira, e é meu amigo, né, daqui. Nós somos amigos, jogamos no Moto, ele jogou até campeão brasileiro. Então, assim, depois de Kleber Pereira, Cleicione. Não tinha visto. Deixa eu ver qual foi a sua grande inspiração para ser treinador. Olha, o finado Rui Scarpino, né? Foi meu treinador, fui capitão dele e depois eu fui auxiliar dele. Então, assim, me ensinou muito. É um cara que eu vou
ter gratidão pro resto da vida, porque, né, me ensinou muito, né? Fico triste porque na época da Covid ele estava lá no Amazonas, ainda tinha dito não vai, foi para lá, e aí a gente fica triste até hoje porque era um cara sensacional, é um cara que eu aprendi muito em parte de gestão de vestiário. O Rui Scarpino, que foi treinador do Rio Branco, é capixaba, Também, exatamente. Campeão brasileiro pelo Ituano, também. E eu queria perguntar para fechar aqui, né? Onde que você gostaria de chegar como um treinador? Qual o seu maior sonho nessa profissão? Olha, todo treinador, eu como estou na Série D, vou para a Série C, eu quero chegar na Série A. A gente quer chegar na Série A. Aí ele podia dizer, não, eu quero chegar na Seleção Brasileira. Quero chegar na Série A. Né? A gente está trabalhando, a gente está estudando, se qualificando, porque a gente, como eu sempre gosto de falar, eu tenho a prática, e ajustando e juntando a teórica, a gente vai melhorar mais ainda. E hoje você tem que aprender, né? Você tem que se qualificar. Mas eu quero chegar, claro, na Série A, chegar em time grande, maior ainda, né? Para a gente trabalhar e conseguir dar seguimento à nossa carreira. Então é isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Quarta Categoria. Marcinho, muito obrigado, sucesso no Maranhão, sucesso na carreira, e mais uma vez a gente agradece muito por ter participado aqui do Quarta Categoria com a gente. Obrigado, um abraço a todos vocês, a vocês dois, a todos que acompanharam a gente, e dizer, né, que obrigado também pela oportunidade de dizer que qualquer coisa nós estamos aqui, e agradecer a nossa torcida atleticana, a torcida do Machão da Ilha, né, que está muito feliz, ainda está comemorando, vai comemorar até dezembro, até quando a gente começar a pré-temporada, porque eu tenho falado, quando a gente começar ano que vem, a cobrança ainda vai ser maior, mas a gente está preparado para isso, estamos trabalhando e já fazendo planejamento para o ano que vem. Então é isso, valeu Marcos, valeu Marcinho, a todo mundo que nos acompanhou. A gente vai chegando ao fim dessa edição do Quarta Categoria, e na semana que vem a gente está de volta também falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou e até a próxima.